Olá pessoal, tudo bem? Hoje temos mais um convidado muito especial aqui, o Marco Aurélio. Não somos conhecidos há muito tempo, conhecidos recentes e conhecidos virtuais, né? Eu, pesquisando algumas coisas, cheguei no canal dele, num vídeo específico dele, em que ele fala sobre Corinthians e Chelsea. Eu achei a forma como ele abordou concisa enfim, ele derrubou os mitos que nós ouvimos para lá e para cá. Meu canal não é sobre o Corinthians, mas quem já viu alguns vídeos meus sabe que eu sou corintiano e aqui, inclusive, hoje estamos vestindo em homenagem. Então, o meu convite para o Marco, primeiro, é agradecer por ele ter aceitado. Fica a sugestão para todos vocês, eu vou deixar nas descrições, se inscrever no canal dele. E quem for corintiano, mais ainda, vai gostar muito. Porém, não apenas os corintianos, porque eu acho que ele aborda de uma forma crítica, ele aborda de uma forma didática e ele consegue analisar futebol, especificamente do Corinthians, mas analisar o futebol de uma forma imparcial, que é também muito o que falta na imprensa de hoje em dia. Então, Marco, obrigado por ter aceitado aí e bora falar desse Corinthians e Chelsea, porque a galera acha que o Corinthians pegou o cachorro morto e que se fosse um pouquinho antes, um pouquinho depois, não teria a menor chance. O que você acha disso, meu querido? Obrigado aí. Muito bem, Marcel, obrigado. Imagina, eu que agradeço o convite aí. Muito bacana também o canal aí de História e Esporte, né? Enfim, todos os vídeos que você já mostrou aí, e muitos temas, né? Muito bacana essa abordagem ampla que você traz aí também. E pois é, né, Marcel? O que a gente tem observado um pouco nesses últimos anos é que há um desgaste. O que eu tenho observado muito é que há um desgaste da imagem do Tite como treinador da seleção brasileira, um desgaste que abrange a imprensa e a sociedade como um todo, né? A torcida brasileira como um todo bate muito no Tite, por diversos motivos, né? A gente vê isso por conta do desempenho depois daquela Copa do Mundo de 2018, né? Em que a seleção, naquela eliminatória, fez uma campanha espetacular até chegar ali e depois na Copa do Mundo decepcionou um pouco pelo nível de jogo apresentado, por alguns resultados em amistosos, especialmente até pela forma dele falar, pela forma dele se comunicar. Eu acho que isso acabou, enfim, causando um pouco de desgaste mesmo dele na percepção, na reputação do Tite, digamos assim. E o fato é que isso acaba diminuindo ou subestimando alguns títulos que ele conquistou pelo Corinthians e que foram muito marcantes, né? A gente lembra, por exemplo, esse Mundial de 2012, a gente não está falando só de um Mundial conquistado pelo Corinthians. Nós estamos falando do último Mundial conquistado por uma equipe não europeia. Transcende até o futebol sul-americano, né? Porque às vezes não foi um sul-americano que chegou na final, como dessa vez que foi o Tigres, né? Mas mesmo assim, o Corinthians está nessa lista. O último não europeu campeão do Mundial. E também esse título mundial, né? Ele marca muito porque é o último brasileiro dos últimos 15 anos, né? Então, assim, não é pouca coisa isso que o Corinthians conseguiu, né? E como você já adiantou aí também, o Corinthians não enfrentou o cachorro morto, né? Um dos principais mitos que existe a respeito desse jogo é que o Chelsea era um time fraco, o que não é verdade, né? A gente pega várias formas de entender o que era aquele Chelsea. Ah, não tinha mais o Drogba. Só que dos 11 jogadores que entraram em campo contra o Corinthians naquele jogo, 10 eram titulares das suas seleções. Eu te pergunto, Marcel, que time hoje no Brasil tem 10 jogadores titulares na sua seleção, na seleção brasileira ou qualquer outro? Aquele Corinthians, então, naquela época, não tinha nenhum jogador na seleção brasileira. O Paulinho depois seria convocado, seria um dos marcos aí da próxima geração, mas naquele momento nenhum jogador do Corinthians estava ou era titular da seleção brasileira. E o Chelsea, ao contrário, tinha uma verdadeira seleção. Eu cito alguns nomes aqui só para trazer essa marcação. Peter Cech, Ivanovic, Hazard, o Hazard ali surgindo, cara, naquele top ali, naquele quase que auge ali do Chelsea. O Moses, que era um craque da Nigéria, que pouca gente se lembra do Moses, mas ele era um excelente jogador também. O Fernando Torres estava em alta. Ah, mas o Fernando Torres perdeu o gol contra o Corinthians. Isso é circunstancial. O Fernando Torres é um puta jogador. Entendeu? O Fernando Torres estava em alta ali no Chelsea. E, enfim, então, quando você olha para quem jogou aquela partida, do lado do Brasil, por exemplo, você tinha o Davi Luiz, que estava ali
muito em alta também. Você pensa que o jogo foi há 8 anos e o Davi Luiz hoje ainda joga em alto nível, né? Mesmo com a idade. Então você imagina como é que ele estava 8 anos atrás. Então, assim, olhando para os titulares, você já pensa isso. Mas você não precisa só ver os titulares. Quando você vê a campanha que o Chelsea fez naquela Premier League, você também se impressiona, porque não é fácil um time chegar em terceiro lugar da Premier League e ser campeão da Champions League na mesma temporada, né? Ou uma temporada depois, porque a Premier League é a temporada 12-13, né? E a Champions ali foi a temporada 11-12, mas é um time que manteve uma consistência mesmo depois que foi campeão da Champions League, né? Não é como se tivesse caído, o Chelsea morreu depois daquela Champions League e tal. O Chelsea naquela Premier League de 12-13 foi o terceiro colocado, com o segundo melhor ataque e a segunda melhor defesa. Foi o segundo melhor ataque com quase 2 gols por jogo de média e a segunda melhor defesa com 0,8 gols por jogo sofrido de média. Então, quer dizer, o Corinthians, né, o time sul-americano, com uma folha salarial minúscula, com jogadores pouquíssimo badalados, né, diferente do Flamengo do ano passado, por exemplo, o Corinthians tinha jogadores muito pouco badalados aqui, né, com baixos salários e tudo mais. O Corinthians fez gol na segunda melhor defesa da Premier League, que tomava 0,8 gols por jogo, enfrentando os adversários lá da Premier League, e não tomou gol de um time que fazia quase 2 gols por jogo lá nos adversários da Premier League. No Liverpool, no Manchester City, no Manchester United, não estava fazendo 2 gols por jogo contra o Salgueiro, contra o Ferroviária. Estava fazendo 2 gols por jogo nos times de lá. E o Corinthians não tomou gol desses caras. Então, não é pouca coisa o que esse Chelsea representava naquela época, né? E depois, é claro, que o Chelsea foi caindo, nunca mais conseguiu, né, vencer uma Champions League, não repetiu esse feito e tudo mais, mas naquela época era, sim, um grande time, né? E esse é apenas um dos grandes mitos aí que a gente encontra a respeito desse jogo. A gente olha muita gente falando também que o Corinthians é um time que jogava retrancado, né? Um time que abdicava da bola, um time que doava a bola para o adversário e jogava por uma bola, né? Essa expressão é sensacional também, o time que joga por uma bola. Olha, mas eu quero ver o time que joga por 2 bolas, né? Porque só tem uma bola em campo. Então, todos os times jogam por uma bola, né? Mas, enfim, o Corinthians era um time que diziam que jogava de forma retrancada. O Corinthians praticamente igualou a posse de bola nesse jogo com o Chelsea, né? Foi 54% a 46% para o Chelsea no total do jogo. Mas no segundo tempo, o Corinthians teve mais posse de bola que o Chelsea. 51-49. Então, essa falácia que o Corinthians abdicava da bola, que ele, né, não jogava, não tocava, era um time que só dava chutão, não é verdade também. A gente olha, por exemplo, a construção do gol corintiano nesse jogo, é uma jogada interessantíssima, envolvente, né? Começando com um zagueiro que tem coragem e tem técnica para dar um passe à frente, um passe vertical. A bola chega ali no ataque corintiano, próximo da área do Chelsea, e o Corinthians consegue rondar a área ali, rapidamente envolve com o Jorge Henrique, com o Paulinho, depois com o Danilo, e finalizando o gol com o Guerreiro. Então, era um time que envolvia com os passes, com a posse de bola também, e muita gente diz que era só um time retranqueiro, né? Um time que jogava só na retranca, o que também não é verdade. A questão da posse de bola e a questão do time deles. Uma outra comparação que é feita, você já salientou, você disse, né, que nós somos o último campeão dos últimos 15 anos. A gente lembra muito de 2019, final de 2019, falando que o Flamengo perdeu jogando de igual para igual, né? Então, assim, claro, por um lado a gente pode até relevar que aquele Liverpool era mais encantador, mais forte ainda do que aquele Chelsea. Mas compara para nós aí os números efetivamente do Flamengo e do Corinthians nesses 2 enfrentamentos. Eu acho que você chegou a falar disso no teu vídeo, comparando posse de bola, chutes a gol, enfim, o Corinthians ficou tão abaixo assim do Flamengo, o que o Corinthians demonstrou foi nada perto do que o Flamengo demonstrou? É interessante também esse tipo de abordagem, né? Porque a gente vê essa frase, o Flamengo perdeu, mas jogou de igual para igual. Como se outros times, né, brasileiros que foram campeões não tivessem jogado de igual para igual. Como se necessariamente eles tivessem jogado muito abaixo dos outros times europeus. Pode até ser para alguns casos, né? Acho que aquele Inter, por exemplo, jogou muito abaixo
do Barcelona, enfim. 2005 também, acho que o São Paulo 2005 ficou, né, num estilo muito... Sim. Muito retraído, né? Um time que tinha dificuldade de trabalhar a bola e tudo mais. Uhum. Mas não foi o caso desse Corinthians, né? Não dá para colocar o Corinthians no mesmo balaio, né? No mesmo saco desses outros times, porque esse Corinthians de 2012, alguns dados impressionam, né? Primeiro que o Corinthians teve mais posse de bola que o Chelsea no segundo tempo, né? Como eu falei, 51-49. E isso foi um dado muito utilizado para falar que o Flamengo jogou de igual para igual, essa comparação fria da posse de bola, né? Porque ficou mais ou menos 50-50 no jogo Flamengo e Liverpool. E quando a gente olha também para alguns dados de finalização, alguns dados de chutes no gol e etc., a gente também vê uma paridade muito grande, né? Inclusive algumas semelhanças. Tem muita gente que fala que o jogo em si, Flamengo e Liverpool, teria sido muito melhor, muito mais emocionante do que Corinthians e Chelsea. Sendo que, na realidade, foram dois grandes jogos, né? Por exemplo, em termos de número de finalizações totais, né? O Corinthians e Chelsea teve 23 finalizações totais e o Flamengo e Liverpool teve 30. Só que o Flamengo e Liverpool teve 30 minutos a mais de jogo, né? Que foi prorrogação. Então, quando você pega a média por tempo, dá elas por elas ali, dá o mesmo valor praticamente. E a mesma coisa vale dizer para finalizações no gol. Corinthians e Chelsea foram 9 finalizações, Flamengo e Liverpool 9 finalizações. Ou seja, mesmo com 30 minutos a mais de jogo, o número de finalizações certas foi igual entre Corinthians e Chelsea, Flamengo e Liverpool. E nos dois casos, o time brasileiro fez 3 finalizações certas e o time europeu fez 6. Então, e no caso do Corinthians, teria mais uma finalização perigosa que não foi considerada porque foi uma bola na trave, né? Que o Sheik colocou na trave. Então, vamos colocar 4, finalizações certas aí, porque bola na trave não conta como certa, né? Mas é lógico que é uma finalização muito perigosa. E no caso do Flamengo foram 3. Então, esse de igual para igual do Flamengo também é muito fácil de você falar quando você olha a estatística da posse de bola. Mas você passa para algumas outras estatísticas e vê que não foi tão de igual para igual assim, né? E a história do jogo, do Corinthians e Chelsea, e do Liverpool e Flamengo, também mostra algumas diferenças. O Corinthians, ele controlou muito o Chelsea naquele início de segundo tempo, né? Até impressiona quando você assiste o jogo de novo, o quanto que o Corinthians foi superior do começo até a metade do segundo tempo, ali até os 25 minutos mais ou menos. E o Flamengo e Liverpool, você vê que em nenhum momento o Flamengo conseguiu empilhar chances de gol contra o Liverpool ali, né? Em termos de rondar a área, de ser agressivo próximo da área adversária, o Liverpool foi muito mais agressivo do que o Flamengo, né? Claro que tem sim que enaltecer o Flamengo, a forma como jogou, de peito aberto, né? Como teve capacidade para rodar a bola, isso tudo deve ser valorizado. Mas há uma certa diminuição do título corintiano de 2012 por um suposto Flamengo que jogou de igual para igual contra o melhor time da Europa, quando o Corinthians não só jogou de igual para igual, como superou esse melhor time da Europa quando jogou lá em 2012 em vários momentos do jogo, e especialmente eu falo nesse segundo tempo como um todo, né? E de forma ainda mais marcante nesse começo. E naquele jogo muita gente se lembra das defesas do Cássio, Marcel. Muita gente fala, nossa, mas o Cássio salvou o Corinthians, o Cássio consagrou o Corinthians. Não é mentira isso, é verdade. O Cássio realmente fez uma exibição fantástica, fez, eu acho que umas 4 ou 5 defesas muito difíceis. Só que as pessoas se esquecem que a maioria dessas defesas que o Cássio fez, ou dessas chances que o Corinthians cedeu ao Chelsea, foram oriundas de erros grotescos, individuais da defesa. Então, o pessoal que pôde assistir o jogo de novo, né, nesse último ano aí que passou na televisão, o pessoal pôde conferir que o Chicão, por exemplo, o Chicão e o Alessandro, dão 2 bolas de bandeja dentro da pequena área para atacantes do Chelsea. Uma delas é aquela defesa que o Cássio senta em cima da bola para defender, praticamente, né? E uma defesa muito marcante também. E outra delas... Oi? Foi do Fernando Torres? Essa acho que foi do Cahill, se eu não me engano. Não era atacante, né? Mas era uma bola de escanteio, que a bola sobra, o Chicão dá de joelho na bola, assim, inexplicável o que o Chicão tentou fazer ali, e o Cahill sai na cara do gol praticamente, e o Cássio senta em cima da bola para defender.
E a mesma coisa aconteceu com lances com o Fernando Torres também, com o Alessandro, como você lembrou. Uma bola que o Alessandro joga muito parecida, quase que de joelho para dentro da pequena área também. E o Fernando Torres perde o gol. O Cássio faz mais uma grande defesa. Então, quer dizer, quando a gente olha só para as defesas, parece que o Chelsea massacrou o Corinthians. Mas, na verdade, essas defesas foram muito circunstanciais, em lances gerados por erros individuais de técnicos, de jogadores da defesa, porque estavam nervosos, porque era um jogo muito grande, a pressão enorme. É sempre uma pressão muito maior para o time brasileiro do que para o time europeu, né? Porque para a Europa esse campeonato não vale nada, e para o time brasileiro vale muito. Então, enfim, o fato é que não é como se o Chelsea tivesse envolvido o Corinthians, né? Criado aquele monte de chances, pressionado. Não, o Corinthians estava dando as chances de bandeja ali para o Chelsea. Mas, de qualquer forma, é claro que não dá para esquecer a importância do Cássio. Aquela defesa do Moses, acho que plasticamente é uma das mais bonitas que tem, né? Eu fiz até um vídeo no meu canal, uma época, grandes defesas da história, eu citei essa como um exemplo de grandes defesas recentes, né? Não pus no meu ranking final, mas é uma defesa muito especial. Você falou, né, que os europeus não se importam, e de fato, eu não sei se não é que eles não se importem, mas nós supervalorizamos de uma forma muito exagerada, né? O peso que se coloca a qualquer time brasileiro que vai jogar lá é muito grande, a ponto de você considerar qualquer tipo de derrota uma vergonha, né? Ou então vitórias, como foi, eu citei o São Paulo e o Inter, né? Você falou do Inter, o São Paulo acho que é até mais emblemático, porque o Liverpool deu mais de 20 chutes a gol e o São Paulo pouquíssimos, não chegou a dar 5, salvo engano. Teve 3 gols anulados. Então ali foi realmente um jogo em que os caras massacraram e era o dia, né? O Rogério Ceni fez uma exibição antológica, teve aqueles lances em que os poucos lances agudos o São Paulo teve seus méritos, porque aproveitou muito bem, tal qual o Inter aproveitou. Mas a minha visão, que eu quero jogar essa pergunta para vocês, são duas, na verdade. Primeiro, eu percebo nos jogadores desse Chelsea, até em declarações recentes do próprio Fernando Torres, já no Atlético de Madrid, falando ainda do Corinthians. Tinha 2 jogadores brasileiros, né, o Oscar e o Davi Luiz, que, salvo engano, são ambos corintianos, né? Então, já tinha o histórico daquele Mundial para jogador brasileiro. De repente, eles levaram, encararam de uma forma um pouquinho diferente. Você percebe, né, algumas expressões do Peter Cech, talvez aquele zagueirão lá, como que era? O próprio Cahill. Mas aquele zagueiro Ivanovic, talvez? Ivanovic? Não. Aquele que não quis cumprimentar o adversário uma vez na Premier League, ou que o adversário não quis cumprimentá-lo. Não me lembro o nome dele. Acho que ele, não sei se ele andou com a mulher do cara, uma coisa assim. Nossa, eu não lembro também se o Ashley Cole, mas eu sei de quem você está falando. Veio a cabeça na... Enfim, né? Mas você percebe nas expressões dos caras que eles não estavam ali tipo, tomamos um gol, vamos para casa tomar um chazinho, né? Então, nesse ponto. E segundo, a que ponto a pressão que é colocada nos brasileiros, e aí os méritos do Tite, para você falar um pouco mais, saber lidar com uma estrutura dessa, enfrentar um Chelsea, né, toda aquela circunstância. Eu queria que você falasse um pouquinho de como você analisa os méritos do Tite na organização desse time, preparação para a final, né? Você falou do Chicão e do Alessandro, que deram alguns erros que eles não cometem normalmente, embora o Alessandro tenha alguns, né, na ponta, que ele quase entregou para o Diego Souza e tudo mais. Mas, enfim, esse peso, né, essa disparidade do europeu para o brasileiro, como é que explica essa nossa análise dessa final e essas visões deturpadas que nós temos das outras finais? Perfeito, Marcelo. Eu acho que o primeiro ponto que é importante lembrar é que a cada ano que passa, em tese, a média do futebol brasileiro vai ficando cada vez mais para trás da média dos grandes clubes europeus, né? Em termos de receitas financeiras, em termos de nível de jogo. Mas em 2012 não havia uma disparidade tão absurda na média, né? Essa disparidade vai aumentando, e quanto mais aumenta essa disparidade, como a gente tem hoje,
mais vai aumentando também, ou mais vai diminuindo, na realidade, o interesse do time europeu, porque ele não vê competitividade ali, né? É diferente quando vai enfrentar um time de grande porte financeiro, né? Porque, por exemplo, o Flamengo de hoje é muito fora da curva, da realidade da média brasileira, né? A média brasileira, para pegar a média de um time grande europeu, hoje é uma disparidade muito grande. E com isso, o time europeu ele não sente aquela vontade, ou aquele senso de que precisa provar que é o melhor do mundo vencendo um time brasileiro, né? Ou um time sul-americano, enfim. Eu acho que isso acontecia um pouco mais no passado, né? Lá nos anos 90, até o momento em que esse descolamento da Europa com a América do Sul em termos de receitas financeiras de futebol, em termos de marca, de gestão e etc., se descola muito lá no final. Até ali havia um interesse mútuo, né? Para provar quem era de fato o melhor time do mundo. Hoje se tem muito que o melhor time do mundo é o time que ganhou a Champions League já, né? E que ganhar a final do Mundial ou não interfere muito nessa percepção mundial de qual time seria esse, né? Esse dono do mundo, digamos assim. Mas, de qualquer forma, eu acho que existem casos e casos pontuais, né? Pontualmente falando, por exemplo, o Flamengo de 2019 era um time orçamentário, né, em termos de financeiros, muito melhor do que aquele Corinthians de 2012. Né? Vale lembrar isso, estava muito desgarrado do resto do Brasil. Ainda está em termos financeiros. Né? Quando você olha a folha, por exemplo, do Flamengo, hoje é de 23 milhões. A folha do segundo time é de 14 milhões. Então, aí já explica o nível da diferença do Flamengo para a realidade. Né? E o Corinthians, naquele momento, se eu não me engano, não tinha nem a maior folha salarial do Brasil. Então, era um time como a média dos times brasileiros. Né? Ou seja, querendo dizer isso por quê? Porque uma coisa é o Flamengo com vários jogadores de nível de seleção, né? A gente fala do Gabigol, a gente fala do Pedro, a gente fala do Everton Ribeiro, a Arrascaeta, o próprio Isla, que agora joga, antes era o Rafinha, né? Mas agora joga o Isla. Na zaga você tinha o Rodrigo Caio, todos jogadores de seleção, né? Que ou já foram convocados. Oi? Felipe Luiz. Perfeito, Felipe Luiz, exatamente. O Gerson, que todo mundo sabe que tem nível para jogar na seleção, mas tem aquela polêmica dele ter aceitado ou não aquela convocação, mas que por nível de jogo seria um jogador de nível de seleção também. Então, o Flamengo era um time muito melhor em termos de nomes do que aquele Corinthians de 2012. E isso conecta com a sua segunda pergunta, que é os méritos do treinador, que são os méritos do treinador, né? Porque quando você tem um time individualmente mais fraco, o treinador precisa organizar melhor esse time, precisa extrair muito desses jogadores para que eles realmente consigam combater ou competir com equipes que são muito mais fortes, né? A gente já falou aqui que aquele Chelsea era uma verdadeira seleção galáctica, né? Vários jogadores de vários países ali, todos praticamente titulares das suas seleções. Mas aquele Corinthians não. Então, como é que o Tite organiza esse Corinthians a partir de 2011, né? Ele começa ali, é um Corinthians que se monta à base daquele ano de 2011, aquele Campeonato Brasileiro, alguns jogadores ainda remanescentes daquele, agora acho que foi vice-campeonato 2010, né? Não lembro se o Corinthians ficou em segundo ou em terceiro ali no final, mas que ficou brigando palmo a palmo até o final também. E alguns jogadores remanescentes, mas sem, por exemplo, o Ronaldo, né? Que era uma grande base daquele Corinthians 2009, 2010 e que anuncia sua aposentadoria em 2011, no comecinho do ano. Então, o Corinthians que se remonta com o Tite ali naquele ano, vai a 2012 e é um time muito organizado, não só para defender. E isso é importante desmentir. Né? Não é um time só que se defendia muito bem. É verdade que se defendia muito bem, mas é um time que sabia atacar também, aproveitava as melhores características dos seus jogadores para atacar. Então, o Tite ele tinha muita versatilidade no uso de alguns atletas. Por exemplo, eu cito o caso do Danilo, que era uma peça-chave naquele time e que jogava ora por dentro, como meia atacante, ora por fora, como meia aberto, ora como centroavante. O Danilo, já naquela época, experimentou alguns casos jogando mais ou menos como centroavante, né? Era um time que tinha um meio de campo muito forte. Era difícil a bola rondar a área do Corinthians. Não era um time que jogava com as linhas lá atrás, todo mundo dentro da área, os times ficavam criando um monte de chances contra o Corinthians. O Boca Juniors, por exemplo, aqui em São Paulo, na final, não criou nenhuma chance de gol contra o Corinthians, porque era um time muito forte no meio-campo. Né? A bola não chegava perto da área corintiana.
Ali você tinha o Ralf, você tinha o Paulinho, você tinha o Alex, 3 jogadores combativos, o Alex um pouco menos do que os outros dois, é claro, né? Mas 3 jogadores muito combativos, 3 jogadores de muita competitividade, muita raça, muita entrega, e 3 jogadores, especialmente o Paulinho e o Alex, que tinham uma qualidade técnica ou alguma coisa a acrescentar tecnicamente que eram diferenciados. O Paulinho, por exemplo, com o Tite, ele se torna um jogador de nível mundial, né? Tanto é que depois passa a ser cobiçado por times europeus. O Tottenham leva a princípio, depois o Barcelona leva também o Paulinho, mas tudo isso começou com o Tite aproveitando o Paulinho numa função que não era tão vista no futebol naquele momento, que era esse segundo volante de infiltração. Um segundo volante que, em momento ofensivo, atuava à frente do meia muitas vezes, né? Ele atuava à frente do Alex, muitas vezes no campo de jogo, né? Tanto é que ele faz diversos gols naquela Copa Libertadores, alguns emblemáticos, né? Tem o gol contra o Vasco, né? Aquele gol de cabeça nas quartas de final, né? Um gol, acho que dos mais, até arrepio lembrar daquele gol, um dos mais impressionantes da história do Corinthians, né? E outros gols que ele faz nessa jogada típica dele que se tornou depois essa infiltração, né? Então, tem muitos méritos do treinador ali em extrair o máximo de jogadores medianos e, inclusive, revolucionar algumas pequenas coisas, né? Como essa questão do Paulinho, a utilização de um meia de forma versátil, aberto por dentro, como falso 9, né? Essa coisa que tá tão na moda hoje em dia de falso 9 e tal. Já havia indícios de alguma coisa parecida com isso com o Danilo em alguns momentos de 2012. Então, os méritos são inegáveis e os méritos para a final do Mundial especificamente passam também pelo fato da entrada do Jorge Henrique, né? Um jogador que tinha problemas disciplinares, que inclusive pouco tempo depois seria dispensado pelo próprio Tite por problemas disciplinares. Então, o Tite abriu mão dessa tal convicção moral, né, de que o Jorge Henrique não está treinando tão bem quanto tal pessoa, que naquele caso era o Douglas, mas ele abriu mão dessa convicção moral dele, que a gente sabe que é uma coisa forte, e olhou apenas para o plano tático do jogo para ajudar o Alessandro ali daquele lado direito, né, porque o Alessandro a gente sabe que tinha problemas já de marcação, já não era um jogador jovem, por exemplo, né, ele se aposenta praticamente no final do ano seguinte, de 2013, então já estava no final da sua carreira também o Alessandro, né? E precisaria marcar o Hazard, só o Hazard, tá? Então, o quanto você pudesse ajudar o Alessandro ali, praticamente compondo uma linha de 5, né? O Jorge Henrique fechava o balanço ali pelo lado direito, o Alessandro estreitava com o Chicão e o Corinthians compunha quase que uma linha de 5 na defesa ali. Então, enfim, mas tudo isso para mostrar esses méritos do Tite ao longo dessa construção daquele Corinthians que surge em 2010, se remonta para 2011. Em 2012 tem uma grande adição que é o Guerreiro, que, né, se torna mais uma peça-chave desse time aí para os anos seguintes. E infelizmente em 2013 cai muito depois daquela eliminação trágica contra o Boca Juniors, né, em que foi um show de arbitragem ali, né, naquela época do Amarília, né, do Carlos Amarília, que depois seria inclusive punido por questões, enfim, ilegais, aí, ilícitas relacionadas a apostas e a combinação de resultados, né, daquele jogo. E depois o Corinthians acho que cai muito o nível de confiança, né, daquele time, que fez um primeiro semestre bom também, muita gente não se lembra. O Corinthians 2013 não foi um fracasso total, né? Ganhamos o Paulista, né, e a Recopa acontece ali, acho que no período agosto, né, aquela Recopa contra o São Paulo, né? Ganhamos os dois jogos, né? Renato Augusto chega já nessa fase, né? Ele é um símbolo de uma transição, né? Que é aquele time que brilharia em 2015. O Renato Augusto acho que foi um dos grandes nomes ali, né? Mérito também do Tite de resgatar o cara, porque ele sofria muito com lesão, né? Então ele era um cara que demorou a engrenar, ele tinha muita técnica, mas demorou a pegar uma consistência. Também é nesse finalzinho do Tite aí, quando ele retorna depois em 2015. Você falou do Danilo como centroavante, foi algo que foi usado pelo Tite na Libertadores 2015, né? É isso? 2015. Também. Né? Sim. Que na época falava-se, porque era mais claro que ele ia escalar o Danilo como centroavante. Mas, como você disse, já vinha experimentando e percebendo esse valor já antes, né? Então, o trabalho dele no Corinthians, como você falou no início do vídeo, tem uma história bastante longa. Teve uma primeira passagem ruim lá, né, 2005.
mas depois, a partir dessa hora que ele retoma, em 2010, pouca gente lembra, por exemplo, que quando Mano Menezes sai, vem o Adilson Batista. O Adilson Batista arrebentou com o Corinthians, né? Ele pega um Corinthians em primeiro lugar invicto e entrega em terceiro, com não sei quantos jogos sem vencer. E o Tite já consegue extrair, naquela reta final de 2010, ele já quase, o Corinthians ganha, né? Acabou não ganhando por 2 pontinhos ali, mas o Corinthians não perde já com o Tite naquela reta final de 2010. E essa remontagem, que você bem frisou, depois da derrota para o Tolima, passou por tirar, né, o Ronaldo saiu, o Roberto Carlos saiu algumas outras peças, e ali se tem a cara do Tite mesmo. E é uma cara que ganhou um brasileiro, uma Libertadores, um Mundial, um Paulista, uma Recopa em sequência. Então, se não há méritos, quando que vai haver, né? Perfeito. E você falou sobre 2015, sobre o Renato Augusto, Marcel, e é interessante citar que aquele time tinha outros desafios táticos também, porque jogar junto Jadson e Renato Augusto é uma coisa que o Mano Menezes, por exemplo, jamais conseguiu fazer, né? O Mano passa aquele ano de 2014 à procura de um time ideal, com muitas dificuldades, né? O Corinthians de oscilações tremendas, assim, de jogos maravilhosos e jogos terríveis naquele ano de 2014. Eu lembro que até hoje foi o único ano em que o Corinthians ficou de fora da fase final do Campeonato Paulista, né? Naquela remontagem de 2014. Então foi um ano de muita dificuldade. E 2015, muita gente também lembra assim, de novo para diminuir um pouco os méritos do Tite. Ah, mas o time te pegou, o time montado pelo Mano. O Tite pegou o time que o Mano montou ali. Só que é o seguinte, cara, você pegar um time montado que não chegou à fase final do Paulista, que passou dificuldades no Campeonato Brasileiro, que não avançou na Copa do Brasil, que tem aquela emblemática dancinha do Mano também, né? Depois daquele jogo contra o Atlético. Piada pro Galo, né? Meu Deus do céu. Exatamente. Então, você fazer disso, né? Um time que bateu todos os recordes do Campeonato Brasileiro, que foi até nessa década aqui, até hoje, o único time líder em todas as estatísticas do campeonato, melhor ataque, melhor defesa, melhor mandante, melhor visitante, melhor primeiro turno, melhor segundo turno, que muita gente lembra do Flamengo de novo de 2019, mas o Flamengo de 2019, por exemplo, não foi a melhor defesa, e o Corinthians foi o melhor em literalmente todas as estatísticas. Então, não foi qualquer coisa também pegar um time montado e fazer um time, né, nessa magnitude, assim. Um dos principais desafios foi essa utilização do Jadson ao lado do Renato Augusto, porque o Tite é um jogador que se acostumou muito a trabalhar com meias abertos, né? E isso é uma coisa legal, eu acho, pelo menos taticamente, uma coisa legal, porque aumenta a qualidade do time e aumenta as variações, porque os meias não ficam só abertos, né? É só a gente ver como aconteceu aquele gol do Corinthians contra o Chelsea, uma jogada típica em que o Danilo recebe a bola mais aberto, mas já próximo da área, puxa para dentro. Os meias abertos têm essa característica de puxar a jogada para dentro ou, às vezes, de flutuar pelo campo para gerar superioridade numérica. Isso é uma coisa que a gente viu muito com o Jadson lá em 2015. Ele não ficava preso na ponta direita, né? Ele estava em todos os lugares da região mais importante do campo, que é o entrelinhas adversário, né? Ele estava em todos os lugares ali. Função muito semelhante ao que fez o Felipe Coutinho naquele começo de seleção brasileira do Tite, 2016 e 2017, quando o Felipe Coutinho também iniciava os jogos abertos pela ponta direita e flutuava o campo para gerar superioridade numérica, inclusive pelo lado esquerdo com Neymar, com Marcelo, enfim. Aí já um outro nível de jogo, né? Neymar, Marcelo, mas enfim, tem essa característica também aí. Sim. Então, os méritos são inegáveis e a história está aí. O último campeão último brasileiro, sul-americano, não europeu, campeão nos últimos 15 anos. Você vê alguma perspectiva, Marco, de o Corinthians perder esse posto de último campeão nos próximos anos? Essa pergunta é muito interessante, Marcel. Eu acho que sempre há essa possibilidade, né? O time sul-americano sempre vai chegar como não favorito à final contra um time europeu. E o que eu acho que existe hoje é aquilo que eu trouxe um pouquinho também, né? Um descolamento dos melhores times sul-americanos com a média do resto da América do Sul, né? Eu acho que naquela época havia um equilíbrio em termos financeiros e em termos técnicos, consequentemente, muito maior do que a gente vê hoje, né? Então, eu acho que o Flamengo e o Atlético Mineiro hoje, ao lado do Palmeiras, são equipes que se desgarraram muito em termos de nível de elenco com a média nacional,
né? E o River Plate na Argentina eu cito também como um caso de um time que se desgarrou muito, não por questões financeiras, mas por questões de longevidade de um trabalho do seu treinador, do Marcelo Gallardo, né? Que reconhecidamente fez dali realmente muita coisa daquele River mediano, que era quando ele pegou, por exemplo, que estava numa fase complicada ali na Argentina. Então, enfim, eu acho que esses 4 eu acho que eles têm alguma possibilidade, né? Mas no restante, há um enfraquecimento relativo do futebol brasileiro, por exemplo, com relação a esses 3, né? Em termos de elenco, em termos de potencial financeiro. O Atlético Mineiro, eu não sei até onde esse potencial financeiro é sustentável, porque é um time que está gastando talvez mais do que poderia, algo que a gente já viu com o Corinthians recentemente, e a gente vê onde a gente chegou, né? Como time, o Corinthians. E o Flamengo, ao contrário, né? Um time que consegue receitas sustentáveis, que tem uma folha salarial muito cara, então tem essa preocupação aí também. Jogadores que talvez não rendam tanto, mas que estão ganhando muito, e é uma preocupação legítima ali, mas na média são times que se desgarraram muito da realidade do futebol sul-americano. Então eu acho que o Flamengo hoje, por exemplo, o Flamengo em boa fase, o Flamengo com, né, esses jogadores todos potencializados, se eles atingirem o nível que eles podem, é um time que pode brigar de igual para igual com 95% dos times europeus. Não é que pode brigar de igual para igual, qualquer time pode brigar de igual para igual, é que tem a obrigação de brigar de igual para igual com o time que tem, né? O Corinthians de 2012 não tinha a obrigação de lutar de igual para igual com o Chelsea, porque era um time muito mais fraco. O Flamengo era mais fraco que o Liverpool, mas já era muito mais forte do que aquele Corinthians de 2012, em termos de nomes, né? Então, o Flamengo hoje, por exemplo, em termos de nomes, ele é mais fraco do que talvez 15, 20 times europeus no máximo ali. Uns 6 da Premier League, mais uns 2 ou 3 da Espanha, mais uns 2 ou 3 da Alemanha, mais um da França, e você fecha, cara. O Flamengo não é mais fraco do que nenhum dos times fora esses grandes, né, dos principais centros da Europa. Então tem a obrigação, sim, de lutar de igual para igual com esses caras. Eu acho que a gente não está tão distante por conta desses poucos times, mas a média do futebol nacional e do futebol europeu, infelizmente, ela se distancia ano após ano por conta dessas questões extracampo, gestão financeira, internacionalização dos times, potencial de receita e etc. Beleza, Marco. Cara, muito obrigado pela tua participação, foi sensacional. Eu espero e tenho certeza que os não corintianos que assistirem esse vídeo vão gostar. Então, esse é o nosso desafio, falar para os não fiéis, mas a forma como você aborda, já disse isso e repito, é inteligente, é imparcial e é didática. Então, acredito que todo mundo que assistir esse vídeo vai ter muito a ganhar e, por favor, corintianos principalmente, mas não somente, se inscrevam também no canal do Marco, que tem sempre muito conteúdo bom, melhor do que 95% dessa imprensa que nós vemos por aí, que hoje está muito, ou é só elogios quando ganha, e quando perde um jogo parece que tudo é errado, né? Falando até como corintiano, eu vejo a perseguição que há de uma certa forma. Você falou do Tite, então essa perseguição com ele como ícone, e a má vontade que se tem com quaisquer treinadores novos, pessoas que tragam novidades, que procurem fugir um pouquinho da curva. O exemplo é o Abel Ferreira, técnico do nosso rival, que é um cara que está tomando a linha de frente não apenas no seu trabalho, mas também na sua fala, e está sendo criticado por isso, que é o que sempre se pediu, né, que os treinadores questionassem a CBF, etc. Então, a gente tem que pensar um pouquinho fora da caixa e tomar os bons exemplos de Flamengo, de Corinthians, de Palmeiras, independente de camisa que você vista, do time que você prefira. O futebol é uma coisa que é a paixão do brasileiro, a paixão do sul-americano, a paixão mundial, né? O esporte mais popular do mundo. Então, você analisar tendo as suas preferências, mas buscando aprimorar o seu conhecimento e mudar de opinião na eventualidade, não é problema nenhum. Eu acho que é uma coisa que nós devemos fazer nesse sentido. Marco, mais uma vez, obrigado pela tua participação e espero que a gente repita essa tabelinha futuramente aí. Com certeza, Marcel. Já fica o convite também para a gente fazer um junto lá no meu canal.
Marco 10 Clássico aqui no YouTube. E obrigado também pelo convite mais uma vez. Muito bacana a gente poder conversar junto aí. Espero que a galera tenha curtido também. E siga aqui também o canal História Esporte. Tem muito conteúdo legal, tem muita coisa bacana de vários esportes, não só do futebol. Fórmula 1, basquete. Meu, o Marcel tá de parabéns aí mesmo, viu, Marcel, pelo trabalho que você faz aqui. E espero que a gente, como você disse aí, repita essa dupla de ataque aqui daqui a pouco no futuro. Boa, meu irmão. Obrigado, querido. Abraço. Abraço, Marcel. Valeu.